Em 1925, aos 58 anos, o explorador Percy Fawcett partiu para as selvas do Brasil para encontrar uma misteriosa cidade perdida que ele chamou de Z. Ele e sua equipe desapareceriam sem deixar vestígios e a história se tornaria uma das maiores notícias de sua época. Apesar de inúmeras missões de resgate, Fawcett nunca foi encontrado. Teria ele sido morto por tribos amazônicas? E existe alguma base factual para sua cidade perdida de Z? A cidade perdida de Z seria Ratanabá, a suposta cidade encontrada por um grupo de pesquisadores da Dáquila. Bem-vindo ao canal Mitos e Curiosidades. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhuma notificação. O coronel Percy Harrison Fawcett nasceu na Inglaterra em 1867 e foi um famoso explorador britânico cujas aventuras lendárias cativaram o mundo. Oficial do exército e agrimensor treinado, Fawcett foi o último dos famosos exploradores territoriais, homens que se aventuravam em espaços vazios no mapa com pouco mais que um facão e uma bússola. Durante anos ele sobreviveria sem contato no deserto e faria amizade com tribos que nunca tinham visto um homem branco. A selva amazônica tem aproximadamente o tamanho do território continental dos Estados Unidos. Durante o tempo de Fawcett, permaneceu uma das últimas regiões inexploradas no mapa. Em 1906, a Royal Geographical Society, organização britânica que patrocina expedições científicas, convidou Fawcett para fazer o levantamento de parte da fronteira entre Brasil e Bolívia. Ele passou 18 meses na região de Mato Grosso, e foi durante suas várias expedições que Fawcett ficou obcecado com a ideia de civilizações perdidas na Amazônia. Fawcett formulou teorias de uma cidade que chamou de Z em 1912. Sua convicção foi alimentada em parte pela redescoberta da cidade Inca perdida de Machu Picchu em 1911. Em uma carta para seu filho Brian, Fawcett escreveu: "Espero que as ruínas sejam de caráter monolítico, mais antigas do que as mais antigas descobertas egípcias. A julgar pelas inscrições encontradas em muitas partes do Brasil, os habitantes usavam uma escrita alfabética aliada a muitas antigas escritas europeias e asiáticas. Há rumores também de uma estranha fonte de luz nos prédios, fenômeno que encheu de terror os índios que afirmavam tê-la visto. O lugar central que chamo de Z, nosso objetivo principal, fica em um vale encimado por altas montanhas. O vale tem cerca de 16 quilômetros de largura, e a cidade fica em uma elevação no meio dele, aproximada por uma estrada de pedra em forma de barril. As casas são baixas e sem janelas, e há um templo piramidal. Os habitantes do lugar são bastante numerosos, eles mantêm animais domésticos, têm minas bem desenvolvidas nas colinas circundantes. Não muito longe está uma segunda cidade, mas as pessoas que vivem nela são de uma ordem inferior às de Z. Mais ao sul está outra grande cidade, meio enterrada e completamente destruída. Será que ele encontrou mesmo a cidade perdida? Se encontrou, de onde ele enviou a carta? Por que ele não voltou? São perguntas que norteiam a mente das pessoas que estudam o fenômeno. Manuscrito 512. Em 1920, Fawcett encontrou um documento na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro chamado Manuscrito 512. Foi escrito por um explorador português em 1753, que afirmava ter encontrado uma cidade murada nas profundezas da região mato-grossense da floresta amazônica, que lembrava a Grécia Antiga. Aqui estão alguns trechos traduzidos do documento. Depois de longas e cansativas peregrinações, incitadas pela ganância de ouro, e quase perdidas por muitos anos neste vasto deserto, descobrimos um cume de montanhas tão altas, que pareciam raspar a região etérea e servir de trono dos ventos. Sob as estrelas, de longe sua luminosidade era inspiradora, especialmente quando a luz do sol dava a impressão de fogo aos cristais que formavam suas rochas. Tão bonito era isso que ninguém conseguia tirar os olhos dos reflexos. A chuva veio antes de nos aproximarmos, para registrar essa maravilha em cristal vimos acima. Vimos das rochas nuas as águas descendo de grande altura, espumantes brancas, parecendo neve, e aparentemente incendiadas por relâmpagos de luz solar. Encantado com a bela vista, brilhou e brilhou, das águas e tranquilidade, do dia e do clima. Atravessamos a rua, e chegamos a uma praça bem proporcionada, e no meio havia uma coluna de pedra negra de extraordinária grandeza, e em cima dela a estátua de um homem comum, isto é, não um deus com uma mão à esquerda quadril,
e o braço direito estendido, apontando o dedo indicador para o Polo Norte. Em cada canto da praça havia um obelisco como os dos romanos, embora muito danificados, como que por um raio. Um dos nossos companheiros, chamado João Antônio, encontrou nas ruínas de uma casa uma moeda de ouro, de forma esférica, maior que a nossa moeda de 6.400 réis. De um lado estava a imagem ou figura de um jovem de joelhos, e do outro um arco, coroa e flecha. Muitas dessas moedas que duvidamos não encontrar na cidade abandonada, que havia sido derrubada por algum terremoto que não deu tempo, tão rápido foi sua chegada, para remover objetos preciosos, mas é preciso braços fortes, para soltar os escombros que se acumularam ao longo de tantos anos, como vimos. O manuscrito também fala de uma cidade perdida, carregada de prata, com prédios de vários andares, arcos de pedra altos, ruas largas que desciam em direção a um lago no qual o explorador tinha visto 2 índios brancos em uma canoa. Nas laterais de um edifício havia letras esculpidas que pareciam se assemelhar ao grego ou outro alfabeto europeu primitivo. Essas alegações foram rejeitadas pelos arqueólogos, que acreditavam que as selvas não poderiam abrigar cidades tão grandes, mas não era o que Fawcett pensava. Em 1921, Fawcett partiu em sua primeira expedição para encontrar Z. Pouco depois de partir, ele e sua equipe ficaram desmoralizados pelas dificuldades da selva, animais perigosos e doenças desenfreadas. A busca final de Percy por Z culminou em seu desaparecimento completo. Em abril de 1925, ele tentou uma última vez encontrar Z, desta vez mais bem equipado e mais bem financiado por jornais e sociedades, incluindo a Royal Geographic Society e os Rockefeller. Juntando-se a ele na expedição estava seu bom amigo Raleigh Rimmel, seu filho mais velho Jack, de 22 anos, e 2 trabalhadores brasileiros. Em 29 de maio de 1925, Fawcett e companhia chegaram ao limite de um território inexplorado, olhando para selvas que nenhum estrangeiro jamais havia visto. Ele explicou em uma carta para casa que eles estavam atravessando o Alto Xingu, um afluente sudeste do rio Amazonas, e enviaram de volta um de seus companheiros de viagem brasileiros, desejando continuar a viagem sozinhos. A equipe chegou a um lugar chamado Dead Horse Camp, onde Fawcett enviou despachos por 5 meses, mas depois do 5º mês eles pararam. Em seu despacho final, Fawcett enviou uma mensagem para sua esposa Nina e proclamou: "Esperamos atravessar esta região em poucos dias. Você não precisa temer nenhum fracasso", e essa foi a última correspondência. Fawcett afirmou que uma busca deveria ser evitado se ele desaparecesse, pois o perigo seria alto. Nessa carta ele forneceu algumas coordenadas geográficas, mas nada foi encontrado nessas tais coordenadas. A expedição havia declarado anteriormente que eles planejavam ficar fora por cerca de 1 ano, então, quando 2 anos se passaram sem nenhuma palavra, as pessoas começaram a se preocupar. Inúmeras missões de resgate em busca de respostas foram montadas, apesar de seus desejos proclamados contra isso, e muitas delas sofreram o mesmo destino de Fawcett. Milhares de pessoas se inscreveram para participar dessas expedições e dezenas começaram a procurá-las nas próximas décadas. Enfim, o relatório oficial de uma das missões de resgate dizia que Fawcett subiu o rio Colulene e foi morto por insultar um chefe índio, que é a história que a maioria acredita hoje. No entanto, Fawcett sempre falou sobre manter relações positivas com os povos indígenas da área, e a maneira como os nativos se lembram dele se correlaciona com o que Fawcett escreveu. Outra possibilidade é que ele e sua equipe tenham morrido como resultado de um acidente como doença ou afogamento. Uma terceira possibilidade é que eles foram pegos de surpresa, roubados e mortos. Houve uma revolução na área não muito antes e soldados renegados estavam escondidos na selva. Em várias ocasiões, poucos meses depois dessa expedição, viajantes foram parados, roubados e, em alguns casos, assassinados pelos rebeldes. Em 1952, os índios Kalapalo do Brasil Central relataram que alguns exploradores passaram por sua região e foram mortos por falar mal às crianças da aldeia. Os detalhes de sua conta sugeriam que as vítimas eram Percy Fawcett, Jack Fawcett e Raleigh Rimmel. Após a reportagem, o explorador brasileiro Orlando Vilas Boas investigou a suposta área onde eles foram mortos e recuperou ossos humanos, além de objetos pessoais, incluindo uma faca, botões e pequenos objetos de metal. Os ossos foram submetidos a inúmeros testes,
No entanto, sem o DNA de membros da família de Fawcett, que se recusaram a fornecer amostras, nenhuma confirmação poderia ser feita sobre a identidade dos restos mortais. Os ossos atualmente residem no Instituto de Medicina Legal da Universidade de São Paulo, embora a cidade perdida de Z de Fawcett nunca tenha sido encontrada. Várias cidades antigas e restos de locais religiosos foram descobertos nos últimos anos nas selvas da Guatemala, Brasil, Bolívia e Honduras. Em 2007, um arqueólogo chamado Michael Eckenberger escreveu sobre a descoberta de um antigo sítio monumental conhecido como Cuicugu. Ele é supostamente encontrado perto de onde a equipe de Fawcett estava procurando pela cidade perdida de Z. Embora haja dúvidas, é incerto se é o local lendário. Mas com o advento da nova tecnologia de digitalização, é possível que uma cidade antiga que estimulou as lendas de Z venha a ser identificada. Me diga nos comentários o que achou dessa história, e se gostou, compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Aproveite agora, se inscreve no canal e já deixa o seu like. Te vejo no próximo vídeo.